Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou passando aqui para fazer um vídeo sobre, o que anda misturado com essas técnicas de desenvolvimento pessoal, tá? Mas eu quero começar com um texto bíblico que diz assim, João 15:15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permaneço nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Isso é Jesus falando que nele a gente dá muito fruto, fora dele a gente não pode fazer nada. Ele está falando aqui tanto no âmbito espiritual, como ele está também falando sobre o âmbito material, tá? Principalmente para aqueles que dizem que são cristãos, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A gente precisa saber que isso é uma verdade que o próprio Jesus disse. Há muitos falsos mestres disseminando por aí doutrinas espiritualistas e ocultistas, alguns até sem saber, porque lhes faltam conhecimento bíblico, tá? Por isso que a Bíblia diz, né, que errais porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Então, muito cuidado com neurolinguística, coaching, mentalização energética, física quântica, mindfulness, constelações familiares, Theta Healing, lei da atração, nova era, meditação Ho'oponopono, que é típica do Havaí, ayahuasca, né? Terapia holística, massagens energéticas e regressão, tá? Observe que tudo isso são técnicas cujo foco principal é conquista material, cura da alma e conquista financeira. Prestem atenção nesses pequenos detalhes. E eu quero dizer para vocês que o diabo é especialista em enganar. Ele fez isso com Eva, não vai fazer com você? E oferecer bens materiais como forma de nos atrair. Ele fez isso com Jesus, o Filho de Deus. Aí não fará com você? Se liga. Eu vou pegar o texto aqui. Marcos 4, nos versículos 8 até o 11, diz assim: Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Observe que Jesus deixa esse ensino para nós sobre as astutas ciladas de Satanás, que ele é especialista em querer te dar, né, bens materiais para depois ele cobrar um preço muito alto. Há um filme muito antigo, O Advogado do Diabo, eu assisti há muitos e muitos anos atrás, e ele fala exatamente disso. O ponto que Satanás entrega para aquele advogado é exatamente fama e dinheiro, poder e dinheiro. E ele cai, né? E aí quem assistiu o filme sabe qual foi o final de tudo aquilo. Muito bem. A maioria dessas pessoas que estão ligadas a essas técnicas utilizam-nas, né? Mas sabendo que elas não têm aprovação bíblica e abrem aí janelas da sua alma para a opressão espiritual e para o engano diabólico. Leia principalmente um texto de 2 Pedro 2, de 1 a 3, que nos alerta sobre os falsos doutores que até utilizam o nome de Deus em vão. Se apegue ao ensino bíblico. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ore a Deus sempre para não permitir que você entre nesse mundo de engano, porque quem está enganado não sabe que está enganado e acha até que está certo. Aí você pode perguntar assim, pastor, o senhor já mexeu com coaching? Já. Meu coaching era chamado de Work Team, onde eu agregava algumas técnicas que não tem nenhum problema bíblico, né? Não está contra a palavra, com desenvolvimento de áreas como comunicação, relacionamento, né? Alinhar
as pessoas ao projeto estratégico da empresa, então nunca utilizei técnicas estranhas, né? Técnicas holísticas, técnicas de regressão espiritual, de constelação familiar para fazer coaching. Nunca usei, porque eu sempre usei uma coisa chamada discernimento de Deus para entender o que era, o que não era de Deus. E tudo aquilo que não era de Deus, como, por exemplo, muitas técnicas de neurolinguística, eu nunca usei. Porque tudo aquilo que fica parecendo hedonismo, ou que coloca o homem acima de Deus, ou que coloca o homem como uma super capacidade que nem precisa de Deus, aí você tem que ficar atento. Tem alguma coisa errada nisso aí. E não pense que isso também não povoa as igrejas, não, porque povoa sim, tá? Tá cheio por aí, né? Infelizmente. Graças a Deus o coach deu uma arrefecida, porque as pessoas começaram a perceber que tem muita coisa errada e pularam fora. Bom, nenhuma técnica de desenvolvimento pessoal desconectada dos princípios da palavra de Deus pode levar o homem a uma plenitude de vida. Guarda isso. Só com Jesus, e a Bíblia é clara nisso, a vida abundante pode ser alcançada, né? Aquele que crê em Jesus terá uma vida abundante, né? Só a palavra de Deus terá respostas para a cura da sua alma, tá? E para te levar à vida eterna. E a Bíblia é plenamente suficiente para trazer todas as respostas que você precisa. Até porque, presta atenção no detalhe, a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis. E diz que ele soprou, e ele passou a ser alma vivente. Então, qual é o maior especialista em alma que existe no universo? Deus. Então, você precisa se ligar nessas coisas para você não cair no que eu chamo de matrifusias dessas coisas que te tiram da presença de Deus, que faz você questionar se você precisa de Deus, que faz você ficar com a fé abalada. Então é muito importante você perceber essas coisas para você não cair naquilo que o próprio inimigo quer. Não ser enganado por falsas doutrinas, por essa espiritualidade moderna que fica te falando aí, que vai revelar segredos e segredos, né? Então você tem que ter cuidado com isso, porque a verdade está na Bíblia. Aprenda a separar o joio do trigo também na espiritualidade, porque a maior cura vem da fé em Deus. Então, cuidado, né? Você já se perguntou se você está sendo enganado para encontrar felicidade e sucesso? Faça essa pergunta para você, né? Será que você tem certeza de que aquele curso que você está fazendo, Deus está naquele negócio? Você orou, né? Porque tá cheio de gente falando o nome de Deus aí em vão. Não é um nem dois, não, são vários. Então, cuidado com as práticas, essas filosofias, né, que vão contra a palavra de Deus. São falsas doutrinas, né? Cuidado com você focar só nos bens materiais, né? Riqueza, sucesso, como um propósito final da sua vida, né? Cuidado com o engano do diabo, né? Ele utiliza essas táticas. Cuidado para você não abrir a sua alma para a opressão, abrir portas para a opressão espiritual e engano. Cuidado, porque essas doutrinas podem contradizer os ensinamentos bíblicos. Você tem que estar atento, né? Então, é muito importante você verificar 2 Pedro, que eu disse lá. E também houve entre o povo falsos mestres, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição e negarão que o Senhor o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão essas coisas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sob as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a perdição da sua alma. Então fique atento a isso. Cuidado, né? O objetivo desse vídeo aqui não é ficar contra nada disso, né? É apenas te alertar para que você precisa discernir a verdade e se proteger contra o engano e a sabedoria do mundo.
reforce, né, na sua vida a Bíblia como a única fonte confiável das verdades espirituais e que a vida abundante só pode realmente ser encontrada em Jesus Cristo, tá? Espero que você tenha gostado, que você analise o que eu estou falando, verifique aí se você nunca participou de coisas que sejam estranhas e sempre use o discernimento de Deus, use a palavra de Deus para saber se isso é bom ou não é para a sua vida espiritual e para a sua vida emotiva, que é dominada pela sua alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.